pessoal, hoje então é o nosso dia 13 da nossa leitura bíblica com base no livro Uma Vida com Propósitos. E a gente vai conversar sobre a adoração que agrada a Deus. O que é adoração? Adoração é o ato da gente adorar algo, render culto a alguma coisa ou alguma pessoa, algo que a gente considere superior a nós, e aqui a gente está falando na questão espiritual. O autor traz no livro do quanto que Deus deseja com que a gente se entregue inteiramente a Ele, que Ele não quer somente uma partezinha da nossa vida, mas sim que Ele quer todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Deus ele não está interessado num compromisso pela metade, numa obediência parcial, ou até nas nossas sobras de tempo, sobras de dinheiro. Ele deseja uma total devoção da nossa parte e nada de migalhas. Deus não vive de migalhas, e até porque Ele também não precisa de migalhas. Quantas vezes a gente, vai no culto, por exemplo, quando sobrou um tempo eu vou no culto. Hoje não deu tempo de ler a Bíblia. Então a gente vai oferecendo migalhas da nossa vida para Deus. E na história da mulher samaritana, nós podemos ver a mulher perguntando para Jesus qual era a forma, o lugar, qual era o melhor momento para adorar. Mas Jesus ele responde que essas questões externas, elas não são tão importantes quanto o porquê a gente adora e o quanto que a gente oferece de nós mesmos dentro dessa oração. O autor ele traz no livro que existem 4 características de uma adoração que agrada a Deus, porque existe sim uma maneira que agrada ao Senhor, o jeito que a gente adora. E a primeira delas é que a adoração ela precisa ser conforme a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a Bíblia. Tem muitas pessoas, isso inclusive até o meu pastor uma vez numa pregação falou, algumas pessoas assim que criam dentro das suas mentes um Deus que fala coisas confortáveis, coisas dentro do politicamente correto, ou aquele Deus que pode fazer tudo que elas desejam, sabe aquele Deus que elas idealizaram, aquele Deus que fica mais confortável para a pessoa? É claro que Deus é amável, que Deus é justo e que Deus muitas vezes atende os nossos pedidos. Ele é nosso Pai, Ele tem prazer em atender os nossos pedidos, se tiver conforme a vontade dEle. Mas Ele não é um Deus que a gente cria dentro da nossa mente. Deus é um Deus da verdade, e a verdade se revelada na Bíblia. Ele não é algo que a gente cria dentro da nossa cabeça para o nosso bel prazer, para fazer com que as coisas do nosso ego se realizem. Mas para adorar a Deus a gente precisa conhecer a Escritura. Então uma adoração que agrada ao Senhor é uma adoração baseada na verdade da palavra de Deus e não baseada na nossa opinião. Então, adorar a Deus em verdade significa que a gente realmente conhece Ele através da Bíblia e não através dos nossos achismos, por exemplo. A segunda característica de uma adoração que verdadeiramente agrada a Deus é uma adoração sincera. Nós devemos ser sinceros e genuínos com Deus, aquilo para trazer naquele momento de adoração tudo que o Espírito está trazendo ao nosso coração. Quando nós louvamos, por exemplo, se o nosso coração não estiver totalmente ali naquele momento, entregue, vai ser somente um balbuciar de palavras sem sentido. Mas quando nós somos sinceros na adoração, Deus ele olha para além das nossas palavras, ele olha para além dos nossos cânticos, mas ele está a fim de ver a nossa atitude, a atitude que está lá dentro de nós. As nossas emoções elas sempre vão estar envolvidas na adoração, em amar a Deus e sentir alegria na sua presença. E toda vez assim que a gente fala aqui de adoração, do nosso relacionamento com Deus, eu quero que você lembre que o relacionamento com Deus ele é muito, muito parecido com um relacionamento que, por exemplo, você tem com seu cônjuge, que você tem com seus filhos, que você tem com qualquer pessoa. Quando a gente se relaciona com pessoas, existem sentimentos envolvidos, existem emoções envolvidas, mas também existe a verdade, que é o que a gente comentou no outro ponto, da verdade da palavra de Deus. E muitas vezes a gente acha que a nossa adoração ela deve ser somente doutrinária, teológica, mas sempre vai haver sentimentos, porque nela a gente usa a nossa mente, o nosso coração. Então, muitas vezes os cristãos, assim também, o autor traz aqui, que a gente acaba discordando qual é a maneira mais apropriada, por exemplo, de adorar a Deus? Qual é a maneira mais genuína de adorar o Senhor? Então, isso muitas vezes por causa de uma tradição, por causa de formalidades, que são mencionadas na Bíblia várias maneiras de adorar a Deus. Cantar, ajoelhando-se, erguendo as mãos, manifestando alegria com instrumentos musicais.
Mas o melhor estilo de adoração é aquele que representa a nossa personalidade, com o amor que a gente tem por Deus. Eu quero que você pense assim, Deus fez a gente muito diferente, cada um com uma personalidade, cada um com um jeito diferente. Então é normal que a gente acabe também adorando a Deus de uma maneira muito específica do nosso jeito. Então, a terceira característica também que o autor traz no livro é que Deus se agrada quando a nossa adoração é meditativa. E a ordem é: amem o Senhor de todo o seu entendimento. Deus, ele não se agrada de cantorias indiferentes, de preces superficiais com frases feitas, ou aquela, sabe aquela oração no automático, assim, que a gente faz no automático? Mas Deus, assim, ele quer com que a gente envolva a nossa mente, que a gente entenda aquilo que a gente está adorando a Deus, aquilo que aquelas palavras que a gente está dizendo ao Senhor, ou aqueles gestos, aqueles atos de adoração, para com que tudo faça sentido. Para que tudo faça sentido, a gente entenda o que a gente está fazendo. E quantas vezes a gente vê uma coisa muito triste, né? Pessoas que dizem estar adorando a Deus, mas elas não fazem a mínima ideia do que elas estão fazendo. Né? Estão, assim, não sei nem explicar o que está acontecendo, mas muitas vezes num delírio, assim, parece que saem da sanidade, saem do, digamos assim, da ordem e decência que a palavra de Deus nos traz. Então, a gente precisa estar conectado, meditando naquilo, né? E essa adoração meditativa que o autor traz no livro não é uma meditação de simplesmente, assim, ficar mentalizando, mas sim, não é entender aquilo que a gente realmente está adorando, com que tudo faça sentido. E a quarta característica que o autor traz também é que Deus, ele se agrada quando a nossa adoração ela é prática. A gente vê lá em Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo falando, né, ofereçam os seus corpos, né, como um sacrifício vivo. E por que Deus não pede o nosso espírito? Porque sem o nosso corpo nós não podemos fazer nada e o nosso espírito está ligado no corpo. Na eternidade a gente vai ter um corpo glorificado, aperfeiçoado, aprimorado, mas enquanto a gente estiver aqui, Deus tá nos dizendo, me deem o que vocês têm. Então, ele está sendo muito prático em relação à adoração. Na adoração, a gente deve oferecer nosso corpo como sacrifício vivo. Normalmente, a gente relaciona a adoração, o sacrifício, como algo que está morto, algo que morreu. Mas Deus, ele quer com que o nosso sacrifício seja vivo, para com que a gente possa viver para ele. E a verdadeira adoração também sempre implica em um custo. E um dos custos da adoração é o nosso egocentrismo. Como a gente não pode adorar a Deus e adorar a nós mesmos ao mesmo tempo. Você não, quando a gente adora, você não adora para ser visto por outras pessoas ou para agradar a si mesmo. A gente adora a Deus por causa dele, prestar esse nosso culto a ele. Então, para adorar a Deus, a gente precisa colocar todo o nosso foco nele. Jesus fala, né, que a gente ame a Deus com todas as nossas forças. Então, a essência da adoração, ela é uma questão aqui, ó, do nosso coração. E a nossa pergunta para reflexão hoje é: o que mais agrada a Deus neste meu momento? O que mais agrada a Deus neste momento? Minha adoração pública ou a minha adoração particular? Responda essa pergunta e depois responda: o que eu farei a respeito? Então eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Se abençoou, peço que você curta ele, que você compartilhe, comente aí o que você achou, tá bom? Um abraço e que Deus abençoe.